O filme Batman: O Retorno foi um sucesso de bilheteria, mas ao mesmo tempo, uma decepção para o estúdio. Hoje, vamos relembrar as dificuldades enfrentadas na sequência de Batman, um filme tão bom que o público não conseguiu apreciá-lo adequadamente. Tudo isso acabou levando ao desastroso Batman e Robin, cujo fracasso nos privou da chance de ver o que poderia ter sido o melhor blockbuster de quadrinhos da história do cinema. Vamos lá! Em 1988, após o lançamento de vários filmes incríveis do Superman, muitos em Hollywood acreditavam que produzir filmes baseados em quadrinhos era algo para gente sem visão e que não daria lucro. Mas a Warner Bros., sendo a responsável por todos aqueles filmes grandiosos sobre Superman, discordava. O orçamento de Batman, no entanto, foi bem mais modesto que o de Superman. Em 1978, Superman custou $55 milhões, enquanto Batman, em 1989, teve um orçamento de apenas $35 milhões. O diretor de Batman também não era muito conhecido na época, assim como o ator escolhido para interpretar Bruce Wayne. Para dar um toque de brilho ao projeto, a Warner Bros. Trouxe Jack Nicholson para o elenco. Como ninguém queria atuar em filmes de quadrinhos, Nicholson foi convencido com uma oferta financeira irresistível. Seu salário, baseado em uma porcentagem da bilheteria, foi o maior da história de Hollywood até o lançamento das 2 sequências de Matrix. Depois disso, Keanu Reeves assumiu a liderança, arrecadando cerca de $125 milhões. Mas isso não foi suficiente para Nicholson. Ele também teve uma lista interminável de benefícios no set. Seu contrato estipulava um cronograma rigoroso. Como ele adorava participar de festas em Hollywood, chegava ao set de gravação mais tarde que todos os outros atores, sentava-se em sua cadeira e adormecia. Enquanto ele descansava, os maquiadores aplicavam camadas de maquiagem. Após acordar perto do horário de almoço, ele estava pronto para filmar até o final da tarde. Depois disso, ele partia para outro evento, e as gravações continuavam sem ele. Mais tarde, Nicholson admitiu que esse papel era um dos seus favoritos. Ele gostava tanto de sua atuação que, quando o filme foi lançado em VHS, fazia questão de assisti-lo semanalmente, maravilhado com sua genialidade. Os $100 milhões que acumulou ao longo de 35 anos como porcentagem da receita certamente contribuíram para esse carinho pelo filme. A atriz para o papel de Vicky Vale foi contratada apenas uma semana antes do início das filmagens. O produtor e o diretor Tim Burton sempre disseram que Kim Basinger era sua primeira escolha para o papel principal feminino. Eles queriam se encontrar com ela para discutir o papel, mas seu agente recusou a reunião, exigindo primeiro uma oferta financeira. Decidindo que Basinger não era uma estrela grande o suficiente para justificar um investimento, os produtores recorreram a Sean Young, que aceitou o papel. Porém, durante os ensaios, Young caiu de um cavalo e quebrou a clavícula. Os produtores então correram de volta para o agente de Basinger, desta vez dispostos a pagar o que fosse necessário. Curiosamente, a cena com o cavalo, que estava no roteiro e causou a saída de Sean Young, foi cortada do filme por Tim Burton após o início das filmagens. O diretor ficou assustado com o acidente de Young e decidiu eliminar a cena para evitar que Basinger sofresse algo semelhante. Durante as filmagens, todos previam um fracasso para o filme. As notícias na imprensa eram exclusivamente negativas. Tentando mudar a percepção do público, a Warner Bros. Rapidamente montou um trailer de 90 segundos do filme ainda inacabado e o exibiu em um cinema da Califórnia. Foi um teste com público desavisado, e o impacto foi extraordinário. O trailer terminou sob aplausos entusiasmados. Mais tarde, vários cinemas relataram que parte do público comprava ingressos para outros filmes apenas para assistir ao trailer de Batman, e depois saía da sessão. Ao chegar aos cinemas em junho de 1989, Batman se tornou o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos naquele ano. No mercado internacional, no entanto, o longa ficou apenas em segundo lugar, perdendo a primeira posição para Indiana Jones e a Última Cruzada, de Steven Spielberg. Após esse sucesso estrondoso, o estúdio imediatamente anunciou planos para uma sequência, um terceiro filme,
spin-offs e até 9 séries de TV. Mas foi aí que os problemas começaram. O diretor Tim Burton, em entrevistas da época, admitiu que não gostava de Batman. Ele reconhecia que o filme tinha bons momentos, mas, no geral, achava-o entediante. Ainda assim, o estúdio queria tanto uma sequência que fez de tudo para trazer Burton de volta. Se no primeiro Batman todas as regalias haviam sido destinadas a Jack Nicholson, em Batman: O Retorno, foi Tim Burton quem assumiu o controle total. Dizem que o nível de liberdade criativa concedido a Burton neste filme só foi alcançado novamente anos depois, por Christopher Nolan, durante a produção de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E foi exatamente essa liberdade criativa que acabaria separando os caminhos de Burton e do Batman. Enquanto Burton recusava a sequência e trabalhava em Edward Mãos de Tesoura, o estúdio desenvolvia um roteiro para uma continuação direta do primeiro Batman. O filme deveria seguir o mesmo estilo do original, com os vilões principais sendo o Pinguim e a Mulher-Gato. A neve também estava presente, assim como um Papai Noel louco armado com um AK-47. Batman seria o protagonista central, e suas relações com Vicky Vale, papel que Kim Basinger deveria reprisar, teriam grande destaque. O Pinguim, por sua vez, era apenas um vilão secundário que buscava bilhões de dólares enterrados em algum lugar. Após concluir Edward Mãos de Tesoura, Burton começou a ceder e não estava mais tão relutante em retornar à direção. O estúdio aproveitou a oportunidade e Burton negociou condições favoráveis para si. Ele recebeu um cachê considerável como diretor e também garantiu um grande aumento para Michael Keaton, que pediu 11 milhões de dólares para voltar como Batman. O estúdio protestou, mas Burton ameaçou abandonar o filme, argumentando que Keaton merecia o aumento. Assim que obteve controle total, Burton trouxe Daniel Waters, roteirista de Atração Mortal, para o projeto. Juntos, eles reescreveram quase completamente o roteiro original de Sam Hamm. Talvez alguém pense que a história original, com psicopatas armados com AK-47 e gangsters caçando um tesouro, poderia ser melhor do que o resultado final. Mas não foi o caso. Basta saber que o tesouro estava por uma coincidência absurda enterrado no meio da Batcaverna, e que Robin era um garoto de 12 anos, especialista em Kung Fu. Burton eliminou tudo isso imediatamente, embora alguns indícios sobre Robin tenham permanecido em seu roteiro. A ideia era que no terceiro filme, Robin fosse interpretado por Marlon Wayans, que deveria aparecer em Batman: O Retorno como um mecânico. O ator chegou a provar o traje, mas Burton acabou cortando todas as referências a ele do roteiro. Burton também não gostava do Pinguim. Em entrevistas, o diretor disse que não via nada de interessante em um gangster comum com um charuto. No entanto, o Pinguim e a Mulher-Gato não eram negociáveis para o estúdio. Então Burton reinventou o Pinguim como uma figura trágica e grotesca. Essa não foi a única dificuldade envolvendo o personagem. Durante muito tempo, o estúdio não conseguia decidir qual seria o plano maligno do Pinguim. Em certo momento, sugeriram que ele tentasse congelar toda a cidade. Embora essa ideia tenha sido rejeitada por Burton, ela acabou sendo utilizada anos depois em Batman e Robin. Todos esses atrasos e os cachês exorbitantes de Burton e Keaton já começaram a inflar o orçamento do novo Batman. Além disso, Burton recusou completamente o uso dos cenários do primeiro filme, que o estúdio havia cuidadosamente armazenado por 2 anos, pagando $250 mil anuais para mantê-los. Tudo teve que ser descartado, e o trabalho começou do zero. A incerteza sobre o papel feminino principal também se prolongou. Annette Bening foi associada ao projeto por um bom tempo, mas pouco antes do início das filmagens, descobriu que estava grávida e teve que abandoná-lo. Em seguida, tentaram contratar Jodie Foster, mas ela recusou imediatamente. Depois disso, Burton precisou lidar com Sean Young, que insistia em conseguir o papel e, segundo rumores, chegou a invadir o escritório do diretor. Dizem que ela conseguiu arrombar a porta, mas Burton teria se escondido debaixo da mesa, e Sean não pensou em procurá-lo lá. Após todo esse drama, o papel finalmente foi para Michelle Pfeiffer, que recebeu um cachê recorde para sua carreira na época. Ao somar os valores pagos aos atores e ao diretor,
Constata-se que 1/3 do orçamento do segundo Batman foi para os bolsos de um pequeno grupo de pessoas talentosas. Porém, lembrando-se do sucesso de bilheteria do primeiro filme, o estúdio não economizou no projeto e atendeu imediatamente a todas as exigências de Burton. As filmagens não tiveram muitos incidentes, exceto pelo fato de que 50% da infraestrutura da Warner Bros. Foi dedicada a esse filme. Metade de todos os estúdios da Warner foi alocada para Tim Burton. A segurança no set era extrema, com guardas protegendo a área dia e noite. O sigilo em torno do filme foi levado a outro nível, a ponto de Kevin Costner, que tentou visitar o set, ser barrado. Dado que Costner era uma garantia de sucesso de bilheteria na época, isso pode ter sido um erro. Quando uma foto de Danny DeVito como Pinguim vazou para os jornais, o estúdio contratou detetives particulares para descobrir quem havia divulgado a imagem. Contudo, ou os detetives não eram muito competentes, ou o fotógrafo simplesmente desapareceu misteriosamente, pois o caso nunca foi oficialmente esclarecido. Os custos da campanha publicitária também saíram de controle. A Warner gastou muito mais do que o previsto, principalmente porque os pôsteres do filme com a imagem da Mulher-Gato eram constantemente roubados. Eles eram repostos, mas desapareciam novamente no dia seguinte. Em muitas cidades americanas, a polícia foi instruída a mudar suas rotas de patrulha para cobrir mais pontos de ônibus e outdoors, que constantemente eram vandalizados por fãs ávidos por pôsteres de Michelle Pfeiffer. Inicialmente, o filme recebeu classificação indicativa para adultos. Para reverter isso, o estúdio teve que cortar algumas cenas consideradas muito explícitas e provocantes pela comissão de classificação. Ainda assim, após a estreia, o filme foi criticado pelo público familiar, que achava a obra excessivamente sombria, o figurino da Mulher-Gato inadequado e o Pinguim incrivelmente assustador. Graças ao primeiro Batman e aos pôsteres de Michelle Pfeiffer, Batman: O Retorno tornou-se o filme mais esperado de 1992. Em seu fim de semana de estreia, o filme arrecadou $47 milhões nos cinemas americanos, estabelecendo um novo recorde que só seria superado no ano seguinte por Jurassic Park, de Steven Spielberg. No entanto, após o primeiro fim de semana, as coisas começaram a desandar para o filme, que rapidamente perdeu força em todo o mundo. O público não gostou da inclinação óbvia para a palhaçada, e a decepção com a diferença marcante em relação ao primeiro Batman foi grande. Mais tarde, a percepção mudou, e o filme passou a ser valorizado quase tanto quanto o original. Mas, em 1992, o estúdio ficou extremamente desapontado. Batman: O Retorno arrecadou $266 milhões com um orçamento de 80 milhões. Não era ruim, mas comparado ao primeiro Batman, que arrecadou 411 milhões com um orçamento de 35 milhões, o resultado foi considerado fraco. Por causa disso, a terceira parte, que também deveria ser dirigida por Burton, nunca aconteceu. Desta vez, o estúdio se recusou a dar carta branca ao diretor. Enquanto Burton estava no comando de Batman 3, Michael Keaton estava confirmado para o papel principal, e René Russo foi escalada como protagonista feminina. Porém, quando Burton e Keaton deixaram o projeto e Val Kilmer entrou no elenco, o estúdio decidiu substituir Russo por causa da diferença de idade. Ela era 6 anos mais velha que Kilmer. Tim Burton revelou em uma entrevista que enquanto ele estivesse no comando, o título Batman Eternamente nunca teria sido usado. Segundo ele, títulos como esse lembram uma tatuagem e não algo digno de um filme. Burton também queria que o filme tivesse apenas um vilão, o Charada. Duas Caras foi introduzido na história apenas depois que ele deixou o projeto, e Joel Schumacher assumiu a direção. Michael Keaton contou que mesmo após o desentendimento entre Burton e o estúdio sobre o futuro da franquia, ele ainda poderia ter interpretado Batman. Mas tudo mudou com a chegada de Joel Schumacher. Keaton percebeu que o filme estava se transformando em algo bobo, quase como um desenho animado, o que o desagradou profundamente, levando-o a recusar o papel. Contudo, há outro rumor. Dizem que a Warner Bros. Simplesmente não quis pagar os $15 milhões exigidos por Keaton.
Val Kilmer, por sua vez, aceitou o papel por 7 milhões. Assim, a Warner Bros. Perdeu a chance de concluir uma trilogia marcante de filmes sobre o Batman. Pode-se argumentar que Burton também teve sua parcela de culpa e que talvez uma supervisão mais rígida pudesse ter ajudado. Mas, ao comparar Batman Eternamente e Batman e Robin com o segundo filme de Burton, fica difícil culpar o diretor. Se o desempenho financeiro de Batman, O Retorno, não tivesse sido tão decepcionante, provavelmente teríamos um filme dedicado à Mulher Gato. Burton não planejava usar a personagem em outros filmes, mas o estúdio insistiu para que ela fosse incluída no final de Batman, O Retorno. Essa cena foi gravada sem Michelle Pfeiffer, que já não estava disponível. Com o tempo, a Warner perdeu o interesse no projeto sobre a Mulher Gato, Pfeiffer deixou o papel, e anos depois, acabamos recebendo um filme completamente diferente do que poderia ter sido. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.